Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração neste dia maravilhoso que se chama hoje, que é um presente de Deus para nós. Então, gente, hoje é mais um dia de estarmos lendo as Escrituras e meditando nelas. Porque Jesus falou: se erreis por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Então nós não queremos errar, né? Nós queremos andar no caminho do Senhor, e para isso, gente, nós vamos precisar das Escrituras. Nós vamos precisar conhecer qual é o caráter de Deus, o amor de Deus por nós. Nós vamos precisar conhecer as suas ordenanças, seus mandamentos, porque Jesus falou assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, como a gente vai guardar o que a gente não conhece? Nós temos que sair desse lugar de ignorância e ir para um lugar de conhecimento, e não apenas de conhecimento, mas de prática da palavra de Deus, amém? A minha intenção, relembrando, é sempre trazer princípios práticos de aplicação de tudo que a gente lê na Bíblia. Então, embora eu estude, eu quero sempre estar, andando junto aqui com o estudo, com tudo que Deus já preparou para nós, de tantos homens, exegetas, que nos trazem estudos tão pontuais. Eu realmente quero tomar posse disso e trazer muitas coisas que eu estudo aqui, mas o principal objetivo é trazer uma aplicação prática. Estamos lendo isso aqui, como que eu posso colocar para o meu dia de hoje, para a minha vida aqui, 2025, vamos sair aqui lá de milhares de anos atrás e vamos voltar aqui para 2025. Como que eu pego essa palavra que é viva e uso ela no meu dia a dia? É possível, Lorena? É mais do que possível, é necessário. E essa é a minha intenção, então, trazer esses princípios práticos, amém? Nós lemos hoje 3 capítulos da Bíblia que estão em Deuteronômio. Nós lemos o capítulo 1, 2 e 3. Deuteronômio, gente, é o último livro que é atribuído a Moisés, né? Como Moisés sendo o escritor ali, inspirado pelo Espírito Santo. E Deuteronômio vai relembrar muitas coisas. Até na Bíblia Strong fala que Deuteronômio é como se fosse um último discurso de Moisés. Moisés vai dar ali instruções, vai ensinar o povo, vai trazer advertências, né? Moisés vai revisar tudo aquilo que eles já passaram, até para que aquele povo lembre a história deles e entenda a consequência da desobediência. Vai falar para eles assim: olha, seus pais, quando nós chegamos naquele ponto ali, eles desobedeceram e por causa disso morreram no deserto. Não façam vocês assim. Então Moisés ali vai fazer esse papel de um pai para aquele povo, um pai que dá destino, um pai que orienta, um pai que vai trazer ali, que vai trazer esse entendimento da vontade de Deus. Moisés vai então liderá-los ali por fim, né? Porque logo ele já, né, no final do livro de Deuteronômio, nós já vamos ver a morte de Moisés. Mas ele vai entrar ali como um pai que vai trazer disciplina aos filhos, que vai ensinar, instruir o povo de Israel como seus próprios filhos. Amém? E aí nós vamos ver, gente, que aqui no versículo 2, Moisés já vai falar assim: olha, normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cádiz Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, Moisés então vai dirigir aos israelitas e transmitir o que o Senhor havia ordenado. Vocês estão entendendo, gente? Dona Piedade está aí? Deus abençoe, Dona Piedade. Que bom ver a senhora aqui comigo de novo. Gente, vocês já pensaram? Eram necessários 11 dias. Segundo o que está escrito aqui, 11 dias daquele trecho, mas eles ficaram 40 anos. Tem até uma parte que fala aqui, mais lá na frente, que fala que eles ficaram vagando. Onde que tá? Olha aqui, capítulo 2, versículo 1, fala assim, ó: depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para o outro, na região do Monte Seir. Muitas pessoas que eu conheço, gente, vou falar espiritualmente, que poderiam estar conquistando grandes bênçãos no Senhor, mas que estão dando voltas, vagando no deserto.
Enquanto a gente não aprender um princípio e colocar em prática, nós vamos viver de novo a consequência, nós vamos errar de novo, vamos viver a consequência. Deus quer nos levar a um lugar que mana leite e mel, um lugar de prosperidade, um lugar de provisão, mas muitas das vezes nós estamos vagando no deserto. Por quê? Porque não aprendemos. Qual que é a lição que o povo de Israel tinha que aprender no deserto, gente? Confiança. Vocês devem confiar em mim para todas as coisas, povo de Israel. Vocês vão se tornar um povo muito grande, não se esqueçam de mim. Sou eu que dei vitória para vocês desde o Egito, durante o deserto. Lá na frente a gente vai ver Deus falando isso através de Moisés. Deus vai falar assim: não esqueça que eu deixei vocês passar fome, eu humilhei vocês no deserto, para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem. Deus está falando: eu levei vocês para o deserto para te ensinar uma coisa, uma lição. Dependam de mim, confiem em mim. Porque, gente, aquele povo ia chegar numa terra enorme, eles iam ser um povo forte, eles iam ser um povo vitorioso. Se eles não confiassem em Deus, na primeira batalha que eles tivessem contra o inimigo, que eles fossem com suas próprias forças, eles iriam perder tudo. Porque quem nos dá vitória, gente, é o Senhor, não é a nossa própria mão. Eu sou jovem, eu tenho 32 anos, eu tô aqui agora, mas se o Senhor quiser me levar essa noite, gente, de ataque cardíaco, Ele leva. Pode vir. Eu tava vendo, ontem teve uma carreta que bateu no ônibus. Gente, universitário de 18, 19, 24, 22 anos. De um dia, da noite pro dia. Um acidente ceifou a vida, se eu não estiver enganado, de 12 jovens. Então nós precisamos entender que nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa saúde, na nossa capacidade, na nossa inteligência, porque nós não somos nada. Nós não temos nada. Tudo vem dele, acontece por meio dele e volta para ele. A glória é sempre de Deus. E às vezes a gente tem que ficar dando volta no deserto. Não aprendeu, volta. Caminho para vermelho. Não, nós não estamos aguentando mais esse pão. Deus não nos ama. Deus não quer mais a gente. Deus quer que a gente morra. Não entendeu nada de amor, de provisão. Vamos voltar pro deserto? Sabe, eu vou falar isso por mim. Tem coisas na minha vida que eu já falei: Senhor, eu não aceito mais. É hora de aprender. Eu não posso cair mais nesse erro. O Senhor não me deixa cair em tentação mais. Porque tem aqueles erros, sabe? Que a gente comete, aquelas coisas que sempre Deus está nos tratando em uma área. Aí a gente pensa: agora eu resolvi isso, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou gastar mais do que o meu orçamento. Nunca mais vou fofocar. Nunca mais vou falar mentira. Nunca mais. Não é? Coisas, gente, práticas pecaminosas que enquanto a gente não tomar uma posição na nossa vida e falar: olha, não sou mais controlado pelo pecado, porque eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu tomo posse da ajuda do Espírito Santo, da graça de Deus para vencer o pecado. Então nós vamos sair do deserto e conquistar coisas em Deus. Mas enquanto nós não aprendemos aquilo que Deus está nos ensinando, gente, às vezes nós somos apegados a esse mundo. E Deus está lá, leva para o deserto de novo, ainda não entendeu. Mas a gente está lá, a gente se apega, a gente tem orgulho, soberba, inveja, comparação, amor ao dinheiro, todos esses pecados. Gula, bebedeira, bebedice, ira, dissensão, briga, que é a pessoa que briga com todo mundo, tudo isso é obra da carne. A ganância. Não amo dinheiro, não amo de jeito nenhum, eu amo mais a Deus. Mas às vezes tem que ir pro deserto, porque Deus vai mostrar no deserto, Deus vai revelar os corações, é no deserto, nós vamos ver isso em Deuteronômio. Então naquele povo eles precisavam, gente, conhecer a Deus. E nada melhor do que o deserto para conhecer o nosso coração e o amor de Deus por nós. Aquele povo ali, vamos ver aqui, capítulo 1. Deixa eu só passar aqui cronologicamente como que tá aqui. Moisés vai falar para o povo assim: olha, a terra está diante de vocês, é para vocês tomarem possessão dela, podem tomar posse, porque Deus jurou essa terra para os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, e por causa disso vocês têm acesso, tomem posse. E eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo: toma posse de tudo que Deus conquistou na cruz por você. Toma posse de uma herança espiritual, de riquezas espirituais. Toma posse de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não estou falando aqui, toma posse do seu carro do ano, com todo luxo que pode ter. Toma posse da sua casa maravilhosa na praia.
Não que Deus não nos dê coisas materiais, mas isso não pode tomar o nosso coração. Eu quero dizer, toma posse de riquezas espirituais. Toma posse de que você e sua casa sejam salvos, de que sua família tenha tanta paz na sua casa, que quem entre lá dentro pense, uau, Jesus está aqui. Toma posse de um relacionamento restaurado, de um casamento restaurado, de um marido transformado, de uma esposa restaurada. Toma posse de uma vida saudável. Toma posse de uma paz que ninguém entende, que não é possível explicar. É a paz que excede a todo entendimento. Toma posse, não aceita as migalhas. O diabo muitas vezes quer que a gente viva aquela vida mendigando o amor das pessoas, mendigando migalhas. Deus tem para nós uma mesa farta e abundante. É o que Deus tem para nós. Quando nós estivermos satisfeitos nele, gente, Ele suprirá o desejo do nosso coração. Quando a nossa satisfação for o Senhor, então Ele satisfará o desejo do nosso coração. Obrigada, Jesus. E aí, gente, Moisés vai contar que ele estava muito sobrecarregado e levantaram-se líderes entre todo o povo, homens que tinham entendimento, homens que fossem justos, homens que tinham respeito da parte do povo, para ajudar a julgar com ele. E ele vai falar, olha, quando forem julgar, julguem com justiça, julguem o pobre e o rico igual. Não se esqueçam que é Deus quem vai dar a decisão por intermédio de vocês. Sejam imparciais. Deem atenção ao caso dos seus irmãos israelitas. Gente, nosso Deus, Ele tem um reino de equidade, um reino de igualdade, um reino de justiça. E nós precisamos revelar o reino de Deus agindo com justiça e equidade também. Nós e a nossa família, nossa vida deve exalar o bom perfume de Cristo com atitudes que revelem justiça, equidade. Nós não podemos ser parciais, nós temos que agir com imparcialidade, nós temos que amar nossos irmãos, nós temos que julgar com justiça a causa deles. Julgar no sentido de, olha, tem pessoas precisando de aconselhamento, tem pessoas precisando de amor, e muitas das vezes nós somos tão rápidos para julgar, para condenar, na verdade. Nós somos rápidos para condenar, e Deus está falando aqui na sua palavra, olha, não se esqueçam, quando vocês forem julgar os seus irmãos israelitas, aqueles líderes, julguem com imparcialidade. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. E os casos mais difíceis deveriam ser levados para Moisés. Amém? E aí, uma coisa que é interessante, gente, aqui nós vamos ver que espiões vão fazer o reconhecimento da terra. Eu acho interessante porque aqui Moisés vai falar que foi o povo que pediu. Oi, meu amor. Olha quem chegou aqui, gente. É que ele acabou de chegar na escolinha, né, meu amor? Dá um sorriso. Isso, eu te amo, viu? Vai lá no papai e mamãe, não vai demorar não, tá? Foi bom a escolinha? Foi. Então, tá bom, glória a Deus, guardou ele, né? Gente, eu acho interessante aqui, porque lá em Números fala assim, que Deus mandou Moisés enviar os espias. Mas aqui, quando Moisés está fazendo uma recapitulação, ele fala assim, olha, nós chegamos a um lugar... E aí vocês vieram e me disseram, vamos enviar primeiro espiões que vão fazer o reconhecimento da terra para nós. Eles vão recomendar o melhor caminho e indicar em qual cidade devemos entrar. Então a ideia era boa, era uma boa ideia. Esse povo vai entrar, vai lá, mas só para ver. Eles vão trazer uma recomendação de qual é o melhor caminho, qual guerra, como que a gente vai lutar. Só que não foi isso que aconteceu, né? Quando eles voltaram, ao invés de indicar o melhor caminho, eles desanimaram todo o povo, falando, ó, tem gigante, tem muro que sobe até o céu, nós estamos tudo ruim, tá ruim pra nós. Não vai dar certo, nós vamos morrer. É isso que eles estavam falando. E aí, gente, uma coisa que Deus falou no meu coração quando eu li aqui, olha o que Moisés vai falar. Eu lhes disse, não entrem em pânico e não tenham medo deles. Porque o Senhor, o seu Deus, vai adiante de vocês. Ele vai lutar em seu favor, conforme tudo que vocês viram ele fazer no Egito. Olha que lindo, gente. Vocês viram como o Senhor, eu estou no versículo 31 de Deuteronômio 1. Vocês viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto vocês viajavam pelo deserto. Ele cuidou como um pai cuida dos seus filhos. Como um pai cuida do seu filho.
É esse cuidado que vocês tiveram de Deus. Sabe o que eles diziam antes? Eles disseram assim, olha, eu até peguei aqui uma parte que fala assim, olha, o Senhor nos odeia, que é o versículo 27. Os israelitas queixaram dentro das suas tendas e disseram, com certeza o Senhor nos odeia. Gente, a maior fonte de nossos pecados é a falta do conhecimento do amor de Deus por nós. Quando a gente mendiga qualquer coisa nessa terra, fama, riquezas, o amor das pessoas, tudo isso significa que nós não conhecemos o verdadeiro amor de Deus por nós. Porque quando nós encontramos o verdadeiro amor de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, tudo. Todo vazio, toda necessidade física, humana e carnal é suprida nele, porque o Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Então, toda busca por coisas exteriores, pela admiração das pessoas, por fama, por reconhecimento, toda busca por um amor, sabe aquela mulher que busca o amor de um homem e ela se doa, ela se mata por amor de um homem, nunca acha e nunca consegue escolher, nunca se sente satisfeito, nunca dá certo, é porque ela não conhece o amor de Deus por ela. Todo pecado vem de um momento onde a gente não conhece o amor de Deus por nós, porque se nós conhecêssemos o amor de Deus por nós, nós não precisaríamos das coisas sobressalentes, olha que palavra bonita que eu usei aqui, das coisas temporárias, das outras coisas. Porque se nós temos o amor de Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa do pecado, a gente não precisa. Aquele povo achou que Deus os odiava. E é por causa de eles não conhecerem o amor de Deus que eles pecaram e ficaram ali vagando no Egito até que todos morressem. Todos os homens que poderiam ir para a guerra, acima de 20 anos, morreram no Egito. Só depois Deus então vai falar, podem ir que agora vocês estão preparados para conquistar. Só os filhos destes. Ore ao Senhor assim. Me revela a parte do teu amor que eu não consegui compreender. Me revela o teu amor. Me ensine a compreender a extensão, a altura, a largura, a profundidade do seu amor. Para que eu não venha depender de nenhum outro amor, de nenhum outro prazer temporário e passageiro e terreno. Que Deus nos dê uma revelação profunda do amor dele, para que nós tenhamos uma identidade firmada no Senhor. Aquele povo, gente, não confiou no Senhor. Olha aqui, continuando o versículo 31 do capítulo 1 de Deuteronômio. Moisés fala assim, ó. No 32. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, Deus fez, vocês se recusaram a confiar nele. Ele que ia diante de vocês buscando lugares para acamparem durante o dia, guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Vocês não confiaram no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Vai ter dia, gente, que a gente vai ver gigante. A situação vai parecer assim, ó, insuportável, imbatível, não dá para vencer. Mas o Senhor quer que no deserto nós aprendamos a confiar nele. E quando nós confiarmos nele, estaremos totalmente preparados para irmos para a terra prometida. Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Ele não falha, ele nunca falhou, ele nunca vai falhar. Nós só não acessamos as promessas quando nós falhamos em obedecer, em viver o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. Então que nesse dia, você que está ouvindo essa live, você que está vendo aqui online, vocês que vão assistir depois, entendam, tudo que Deus preparar na sua vida é uma prova para que você aprenda a confiar nele. E uma vez confiando no Senhor, confiante nele, você estará preparado para usufruir da promessa. Para terminar, uma coisa que eu achei muito interessante, acabou que eu nem falei sobre o capítulo 3. Há uma coisa interessante do capítulo 3, gente, que um dos reis que o Israel conseguiu, né, matar e conquistar as terras dele era Og. Esse rei fala aqui que ele tinha uma cama de 4 metros de comprimento, ele era um gigante. Ele tinha uma cama de 4 metros de comprimento e 2 metros de largura. E Deus deu aquela terra por herança a Israel, tanto ao rei Seom quanto a esse rei aqui gigante, Og. Acho interessante o final do capítulo 3 também, que fala que Moisés vai falar assim, olha, eu queria entrar na terra prometida, eu cheguei a implorar para Deus, mas Deus me deu um basta, não falemos mais sobre isso. Parece um pai, né, gente? É um pai, Deus é um bom pai, mas quando ele também nos dá uma disciplina,
a gente precisa entender que precisamos aceitar e viver essa disciplina. Amém? Uma coisa só que eu queria falar com vocês, que eu achei interessante, que fala assim, ó. Antigamente, no capítulo 2, fala de alguns gigantes, povos gigantes que viviam numa terra. E aí fala assim, olha... Deixa eu só achar. Eram tão fortes e tão numerosos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse da terra. Tinha gigantes na terra antes do povo de Israel chegar, mas aqui Moisés está falando que Deus destruiu aqueles gigantes para que os amonitas tomassem posse. E ele está falando, agora Deus vai destruir os amonitas para que os israelitas tomem posse. O que eu entendi quando eu estava lendo isso? A mesma coisa vai acontecer aqui com os Oreus. A Bíblia diz assim, ó, ele destruiu os Oreus para que os edomitas ficassem no lugar deles. Gente, a guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. É isso que eu entendo quando eu leio aqui que Deus destruiu os gigantes para os amonitas irem, para depois os israelitas irem. Deus é quem dá a vitória para qualquer povo. Não importa que tipo de povo era, não importa que tipo de povo mora, não importa que... Gente, tudo o que acontece vem por meio de Deus. Os gigantes estavam naquela terra e Deus destituiu eles daquela terra e acrescentou os amonitas. Assim como o próprio Deus iria destituir também os amonitas para que os israelitas vivessem. E eu quero aumentar a sua fé dizendo o seguinte: toda vitória vem do Senhor. Confia nele a sua vida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará. Não é a sua capacidade. Não é a sua idade. Não é o seu dinheiro. Não é o nome da família que você tem. Não é o seu cargo na igreja. Não é nada sobre nós. A vitória vem do Senhor por meio da nossa fé nele. Amém? É isso que eu queria trazer da leitura de hoje, Deuteronômio 1, 2 e 3, essa palavra, gente. Como eu amo a tua lei, dizia o salmista. Como eu amo a tua lei, Senhor. Faço dela minha meditação de dia e de noite. Que seja assim na nossa vida, amém? Eu amo estar aqui falando dessa palavra e que o Senhor me conceda saúde e vida para poder estar o ano todo falando sobre isso. E aonde Ele me enviar, para poder comentar, para poder falar, para cantar e contar os feitos dele nas nações. Amém? Deus abençoe a sua vida. Dona Piedade, eu acredito que foi a senhora que ficou aqui até o final, né? Deus te abençoe, minha querida. Que você possa viver grandes vitórias do Senhor na sua vida. Viu? Em nome de Jesus. Com Deus, gente. Até mais.